E aí, Dalmo, tudo bem? Tudo tranquilo, cara? Fala aí, cara, tudo na paz, e você? Tudo tranquilo. Então, hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre planejamento estratégico, mas vamos abordar uma questão muito importante do planejamento estratégico, que é perfil de consumo. Muitas empresas, elas tentam analisar o perfil de consumo nas reuniões de planejamento estratégico anual, olhando para relatórios de institutos de pesquisa ou para gráficos e estatísticas estáticas e pontuais. Então, o pessoal olha, por exemplo, aumento da venda de um determinado produto ou mudança do perfil de consumo de um determinado segmento de mercado e, através disso, baseia toda a estratégia anual. Então, através dessa percepção, o pessoal vai criar os projetos do ano para poder criar produtos inovadores para poder lançar isso no mercado. O problema dessa abordagem é que a empresa ela tem uma dificuldade de timing, porque o perfil de consumo ele pode mudar dinamicamente de acordo com necessidades comportamentais, psicoemocionais e até mudanças de mercado, concorrentes, novos competidores, enfim. E as empresas elas têm muita dificuldade de mudar os projetos enquanto eles estão andando, é o chamado change management. E aí a gente vai chamar isso de timing. Então, é identificar que algo no mercado precisa mudar, analisar a necessidade de mudar isso dentro do portfólio de produtos e a própria capacidade da empresa de se adequar a essa mudança, a agilidade da mudança da empresa. Como é que você vê isso, Dom? Eu acho que tem ainda a questão do ambiente, né? O ambiente está preparado para aquilo que você quer lançar, né? Eu vou tentar ser um pouco prático, uma experiência minha. Eu tive um provedor de acesso à internet, cara, lá por volta dos anos 2000, mais ou menos, né? Quando teve o primeiro boom ali de startup, primeiro boom de empresa de internet. E ali eu montei uma coisa chamada portal, né? Que a gente não chamava hoje de marketplace, né? Hoje todo mundo chama de marketplace. Antigamente era portal. Né? Então tinha um portal, cara, que tinha um nome até curioso, chamado sacolachê.com.br. O que era esse portal? Esse portal simplesmente, cara, eu queria reunir os principais hortifrutis do Brasil inteiro, né? Eu queria, na verdade, ser o Uber, vamos lá, que não existia Uber ainda, mas o Uber dos hortifrutis, né? Eu queria ser a maior empresa de hortifruti sem ter um hortifruti sequer. Então eu pensei num portal onde eu ia conectar todos os hortifrutis e você poderia pedir e ter ali uma coisa fresca na sua casa, né? Cara, o portal é uma ideia maravilhosa, todo mundo adorou. Só que tem um problema do timing. As pessoas naquela época já usavam e-mail como a gente usa hoje. As pessoas estavam preparadas para receber ou para comprar algo num portal. A gente tinha meios de pagamento já suficiente, tinha maquininha suficiente para chegar na casa do cara. Como é que a gente ia fazer esse tipo de pagamento? Ou seja, toda uma questão de ambiente não estava preparado para o timing do negócio. Né? Quando foi em 2016, eu uma vez me deparei, foi até quando eu fui lá para o Vale, né, que eu vi isso mais funcionando efetivamente, que foi quando a Amazon lançou o Amazon Fresh. Né, o Amazon Fresh, e ela comprou a Whole Foods, todo mundo falou que loucura é essa, e aquilo eu vi o Sacola Cheia, né? Então, daquele momento, você começa a perceber, cara, o timing do Sacola Cheia não era o timing que o Dalmo tinha previsto. Então, coube a mim, né, ou cabia a mim analisar que não foi o projeto que era um projeto ruim, mas o timing do projeto que não era um momento legal. Né? E aí a gente vê no mercado corporativo como um todo, a gente começa a ver um monte de coisas acontecendo nesse sentido. Né? Há quantos anos que eu vejo em várias empresas que eu passei, dizendo que ano que vem, ou os próximos 5 anos, é o ano do cloud. Né? Ano que vem é o ano do IoT. Né? Ou seja, quantas vezes a gente viu isso acontecendo no mercado e quando chegava no ano que vem a coisa efetivamente não acontecia. Né? A gente que era de vendas, a gente trabalhava em empresas grandes e que a gente esperava que fosse acontecer e efetivamente não acontecia. Né? E aí, cara, eu te devolvo só você para você analisar isso, né? Engraçado que eu vejo isso acontecendo também no mundo startup. Você também consegue enxergar isso, cara? Enxergar que no mundo startup também está acontecendo algo parecido, ou seja, em teoria não deveria acontecer, né? Porque a startup tem uma visão diferente, mas eu consigo ver sob uma outra ótica. Você enxerga Aham. isso também, não? Sim, cara, totalmente. Mas só antes de eu falar de startup, uma coisa que eu me lembrei agora, você falou de esses relatórios que eles falam sobre tendência de futuro. Eu lembro que lá por volta dos anos 2000, quando a gente se conheceu, quando você tinha o teu provedor e eu tinha a minha empresa de consultoria em Linux,
Eu lembro que por volta de 2002, 2003, saiu um relatório de um grande instituto desses global de pesquisa, dizendo que até 2005 o Linux ia ter hegemonia nos servidores e desktops das empresas. Quando eu li esse relatório, eu pensei, cara, vou ficar rico, eu tenho uma empresa de consultoria em Linux já estabelecida no mercado há alguns anos, já sou referência nesse segmento, então agora é só investir na empresa, contratar mais gente e crescer. Mas o que eu via na prática no mercado dizia completamente o oposto. Isso, inclusive, me levou, em 2004, a vender a empresa, porque dentro do meu plano estratégico eu cheguei à conclusão de que eu não ia crescer, eu ia estagnar. Mas voltando para a questão das startups, sim, fazendo mentoria de startups, a gente percebe claramente que as fases do ciclo de startup, ideação, prototipação e validação, na validação, o pessoal às vezes pega uma análise até coerente do ponto de vista de perfil de consumo, tem ideias interessantes de criação de novos produtos, mas na hora de validar, o pessoal valida com meia dúzia de amigos, com empresas com quem ele já tem relacionamento. A validação ela não é dinâmica, ela não é num número abrangente que possa justificar essa demanda. Então você vê de um lado as empresas com um ciclo muito mais demorado de inovação. Então, você percebe claramente uma dificuldade para agilizar a inovação de um produto. Essa inovação de um produto, ela demanda de um projeto que muitas das vezes tem conflito interno, vai conflitar com a própria operação da empresa, porque às vezes a forma desse produto ser comercializado, operacionalizado e suportado é diferente de como a empresa trabalha. Então, você tem, de um lado, uma dificuldade de um ciclo muito lento de inovação, é uma dificuldade grande de agilidade para a inovação, e do outro lado você tem as startups com ciclos muito acelerados de inovação. Então o que você tem eu tenho uma ideia de um produto, eu não tenho certeza se esse produto realmente vai atender uma demanda de mercado ou se esse produto está adequado ao timing do mercado. O que eu vou fazer simplesmente é lançar um protótipo, validar e criar isso no mercado. E o mais curioso é que isso consegue, inclusive, atrair investimento. E o pessoal lança um produto que pode até ser inovador, mas o timing não é o adequado. Como você citou, talvez os consumidores não estejam prontos para esse produto inovador. Então você vê essa dicotomia. De um lado, muita dificuldade de inovar, e do outro lado, agilidade demais para inovar. Exatamente, exatamente. Você está pegando num ponto de uma coisa que eu até no meu perfil do LinkedIn eu falo a respeito. Eu sou muito entusiasta de blockchain, né, cara? Eu sou um cara que acredito muito em blockchain e gosto muito de blockchain. Eu acho que eu sou teu termômetro de blockchain, né? Exatamente, exatamente. Mas, cara, por outro lado, eu consigo enxergar que não é o timing do blockchain. É interessante a gente se preparar, é interessante a gente saber como é que funciona, é interessante a gente ver tudo. Eu vejo muita aplicabilidade hoje para o blockchain, principalmente nesse tempo de pandemia. Eu vejo muita coisa acontecer que o blockchain poderia resolver o problema. Mas as pessoas e as empresas não estão prontas para isso ainda. Então não é o timing do blockchain. Eu vejo muito projeto bacana em blockchain que está à frente do seu tempo. Eu vejo projetos, cara, que vão resolver muitos problemas. A própria questão da pandemia global, com relação à distribuição de ativos para as pessoas que precisariam hoje, que precisam mais na ponta por essa questão de pandemia, o blockchain resolveria. Mas a gente está preparado para isso? Não. Então, assim, acho que em todos os negócios a gente tem que se preocupar com o timing. O timing na gestão estratégica, o timing na criação de produtos, o timing na criação de soluções para que você entregue para uma sociedade, ele é muito importante. Não adianta você vir tentar trazer alguma coisa antes do tempo. Tem uma coisa que circula muito na internet, e aí, só pegando um pouquinho o gancho, as pessoas falam muito do Gurgel ter, nos anos 70, criado lá o carro elétrico, E quem é ele perante ao Elon Musk? Cara, o Elon Musk está no timing correto. Você tinha uma indústria naquele momento, que era uma indústria que se preocupava, que viu o petróleo como, cara, o novo ouro do mundo, e que se você tentasse fazer algo diferente do que o mercado queria, do que o mercado estava tendenciando, você não ia ser notado. Então, não é porque ele é brasileiro, o Elon Musk é um australiano que vive lá nos Estados Unidos que está sendo ouvido. Não, é questão de timing. O Gurgel veio, de repente, antes do seu próprio tempo,
né, colocando um produto que sim era inovador, mas o timing não era correto. A matriz energética daquele momento era o petróleo. Então, qualquer coisa que você fizesse, não circulava um mercado para que as pessoas estivessem preparadas para isso. E o próprio mundo, né? O mundo não via o petróleo como Uhum. um grande vilão ainda, né? Que pudesse atingir a ecologia, né? E tudo mais. O mundo não via isso. Então, a questão do timing ela é super importante, né? Voltando para produto, para inovação, para gestão estratégica de empresa, e por isso que a gente vê isso, né? A empresa, às vezes, ela quer lançar um produto, né? Ela tenta lançar um produto, ela fica presa nesses números que ele vê dos grandes institutos, ele fica preso àquele número estático, ele demora para inovar, e aí quando ele inova, ele espera o outro vir, né? Uma coisa que eu falo bastante, você já deve ter visto até em palestra minha, sobre a questão do rastro do urso, você espera o outro primeiro executar para que você siga o rastro dele, você não é capaz de criar o seu próprio caminho, né? Então, acho que a questão do timing ela está muito na questão de oportunidade, e as empresas notarem o timing. Às vezes o timing não é para ela, né? Às vezes aquele instituto de pesquisa lançou, que é uma tendência para o próximo ano, talvez seja uma tendência para um outro mercado e não para ela, né? Eu acho que isso cabe às empresas olharem, cabe a gente olhar isso daí, né? E acredito que você consiga até complementar um pouco mais aí essa linha de raciocínio com a questão da agilidade, né? Ou seja, a agilidade é onde que ela entra aí, né? Ela entra onde, né? Ela se conflita onde e ela se encaixa onde, né? Exatamente. A gente está vendo muito claro agora, por exemplo, as empresas elas identificando uma necessidade de inovação por conta das mudanças que vão acontecer pós-pandemia, mas o pessoal está olhando o número estático. Então, ah, vou dar exemplos. Reabriu o comércio na Europa. As pessoas fizeram fila na porta da loja de roupa. O que isso diz? Isso diz que as pessoas têm uma compulsão emocional para satisfazer necessidades imediatas. Elas ficaram muito tempo presas dentro de casa, de repente elas estão se sentindo feias, elas estão se sentindo tristes e elas foram comprar roupa para aumentar a autoestima. O que isso diz respeito à mudança de padrão de consumo? Absolutamente nada. Do ponto de vista psicoemocional, isso é uma curva que vai desacelerar muito rápido. As pessoas, num primeiro momento, vão querer sair, fazer festa, vão consumir bebida alcoólica, vão querer viajar, vão querer, mas isso vai passar. Quais são as reais necessidades que vão começar a surgir? Uma delas, que é uma aposta muito grande, são experiências do usuário touchless. Uhum. Tudo que a gente tocava, crachá, senha de banco. Eu fui no banco no outro dia, porque parece curioso, mas eu troquei de celular e eu precisei habilitar o celular no caixa automático do banco. E eu estava percebendo isso claramente. Cara, o quanto é difícil, porque eu tenho que digitar a senha, eu tenho que colocar a digital, e o pior, os caixas automáticos do banco, eles estavam cheios de álcool gel, então ele não Uhum. lia minha digital. Uhum. Então, o que você traz de mudança na experiência do usuário, na jornada do cliente, em relação a novas tecnologias touchless? A gente não dá para olhar nesse momento números estáticos do que está acontecendo agora e achar que isso é uma tendência futura. E aí o que acontece em empresa? O pessoal vai pegar essa tendência, vai criar um projeto. Esse projeto vai consumir recurso, tempo, e essas pessoas vão ter que ter ideias inovadoras. Como é que é isso para a empresa? E aí você começa a ter os conflitos. Então você tem uma agilidade para inovar, que em algum momento vai conflitar com a falta de estrutura e flexibilidade operacional para Perfeito. suportar novos produtos inovadores. Eu acho que Perfeito. esse pode ser o tema da nosso próximo papo disruptivo, a gente falar sobre esse duelo de titãs, agilidade e inovação Tá bom. versus operação. Eu acho que isso é a chave do que a gente está chamando de inovação sustentável. Não adianta você ficar criando silos, um silo de inovação, um silo de operação. E aí você repete os velhos mantras que a gente sempre ouviu. Parece que sempre alguém é o bonzinho, sempre alguém é o vilão. A Perfeito. inovação agora é o bonzinho. O Uhum. vilão é a área de operação e Uhum. suporte, é Uhum. a área de desenvolvimento, é a área de TI. Porque esse pessoal vai defender a compatibilidade. Esse pessoal vai defender a continuidade do negócio. E a inovação, muitas das vezes, ela é disruptiva no modelo tradicional de gestão e operação.
Então, como é que se dá isso dentro da empresa? Então, o que a gente Perfeito. percebe hoje é perfil de consumo vai definir requisitos para inovação. Uhum. Esses requisitos para inovação, eles precisam ser agilizados dentro da estrutura de planejamento estratégico e projetos. As empresas têm que ser capazes de rever sua estratégia de forma mais rápida e mais ágil, É isso sendo aí. para modificar completamente um produto ou portfólio de produto e até mudar de segmento, quanto para avaliar se aquele projeto ainda faz sentido. E aí o próximo passo do que a gente chama de inovação sustentável é a capacidade da operação da empresa de se adequar à inovação, a essas novas necessidades de inovação. Bom, tá aí o Perfeito. tema já para o próximo Papo Disruptivo. Já criamos e vamos tentar encerrar, porque a gente deve estar com uns 16, 17 minutos aí já, e a gente promete um 10 ruptivo, que daqui a pouco vai virar 20 ruptivo, mas vamos tentar encerrar no 10 ruptivo ainda na casinha dos 10. A prática vai levando a agilidade. Daqui a pouco a Vamos gente lá, a gente consegue. vai conseguir ainda levar no 10 ruptivo antes de virar o 20 ruptivo. Então, beleza, gente. Obrigado pela presença aí, mais um vídeo da gente. E siga a gente aí no YouTube, dá aquele like, vai no sinozinho para sempre avisar quando tem um vídeo novo. Espalha esses vídeos com seus amigos, com a sua empresa. E até o próximo papo 10 Ruptivo. Valeu, gente. Abraço.